Bom, pessoal, eu sou Denise Freitas, né? Quem não me conhece ainda, sou a responsável pelo jurídico do Sindicer Minas Gerais. Estamos eu e doutor Alexander aqui, que vocês devem conhecer pessoalmente, né? Muitos de vocês devem conhecer pessoalmente, que ele faz os atendimentos é, diários, inclusive, nas todas terças e quintas, né, na verdade. E nós tivemos muitos questionamentos, né, sobre a questão do duplo vínculo trabalhista, juntamente à EBSER, e nós resolvemos fazer essa live para elucidar um pouco das dúvidas de vocês. Quem tiver alguma dúvida durante a exposição pode ir colocando no chat, que aí ao final nós vamos abrir especificamente para que o doutor Alex e eu possamos tratar essas dúvidas de vocês. Então, o que a gente vai falar daqui hoje? Né? Qual será a nossa agenda de apresentação? Nós vamos falar da vedação, da validade, vedação, né, com relação aos editais, as análises restritivas que a EBSER traz, né, com relação aos concursos, as exceções constitucionais, o que a Constituição prevê com relação a essas possibilidades, as vedações constitucionais e as exceções, né, que pode haver esse acúmulo, que pode haver o duplo vínculo, os acúmulos, em especial para os profissionais de saúde, e a norma SEI, em especial, a norma SEI da EBSER, né, a norma 606 de 2025. Então, nós vamos falar desse tema aí hoje com vocês e espero que todos possam aproveitar e que possam elucidar as dúvidas. Se tiver alguém mais que queira, que saiba que tem interesse na matéria, pode chamar, que ainda dá tempo. Tá joia, gente? Doutor Alex, com a palavra. Boa noite, pessoal. Obrigado, doutora Denise. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, tá? Nós vamos falar, então, basicamente, sobre essa questão, que é a possibilidade de você ter dois contratos junto com o EBSER, né? Você ter dois contratos de trabalho junto com o EBSER. Normalmente, nas empresas, se a gente pensar no regime seletista, no vínculo de emprego, não é possível ter dois empregos com a mesma empresa, porque os tribunais eles entendem que ali pode estar sendo maquiado, né? Existe uma maquiagem em torno dessa situação para você prolongar a jornada de trabalho e aí violar uma série de direitos trabalhistas, tá? Mas nós estamos falando aqui de um emprego público, né? De um emprego dentro de uma empresa pública. E aí a EBSER ela traz nos seus editais de concurso, e muitas vezes, às vezes, quando não está no edital de concurso, às vezes ela traz no edital da nomeação daquele candidato, uma vedação expressa, tá, bem explícita mesmo, com relação à possibilidade de você, que já é um empregado da empresa, sendo aprovado num concurso, vir a tomar posse dentro daquele concurso e passar a exercer, né? Então, dois vínculos de emprego junto com a EBSER. Será que essa vedação ela é legítima? Será que ela é legal? Será que ela é válida? Em certa parte, ela é válida, tá certo? A Constituição Federal, acho que pode passar para o próximo, Denise. A Constituição Federal, ela vai trazer, né, algumas previsões a respeito dessa questão. Nós vamos fazer essa análise jurídica aqui hoje. E, de modo geral, a regra geral é que não é possível você ter dois cargos ou dois empregos públicos, tá? É uma regra que ela é dirigida a servidor público estatutário, mas que ela tem também um reflexo, né, e incide também dentro da nossa realidade, que é a realidade do emprego público. A gente pode ir para o próximo também. Mas quando a Constituição ela traz essa vedação, ela vai trazer também 3 exceções. Então, regra geral, não pode ter, mas vem 3 exceções em que sim é possível ocorrer a acumulação de cargo ou emprego público. Quais são essas 3 exceções? Que elas estão previstas lá no artigo 37, inciso 6, alíneas A, B e C da Constituição Federal. As exceções são 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico-científico, ou 2 cargos de profissionais de saúde, que aí nós temos que estar atentos a um detalhezinho. Esses empregos
ou cargos públicos de profissionais de saúde tem que ser de profissão privativa da área de saúde, tá? E que tenham profissões regulamentadas. E aqui na questão da profissão regulamentada, a gente vai ter um pequeno probleminha, né? Existem pessoas que elas vão entender que essas profissões regulamentadas, elas têm que ser regulamentadas em lei, e aí quando a gente está falando de lei, eu estou pensando na regra, na legislação mesmo, que foi votada dentro do Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e Senado, tem que ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, e existem aquelas outras pessoas, aqueles outros juristas, juízes e especialistas da área, que eles vão entender que essa regulamentação ela pode ser realizada, inclusive, pelo conselho de classe, pelo órgão, né, que regulamenta, que faz a supervisão daquela classe, né, o COREM e o Conselho de Medicina e por aí vai, tá? Hoje domina, tá, a maioria dos juízes, a maioria dos tribunais, eles vão entender que essa regulamentação ela precisa ocorrer em lei em sentido estrito, ou seja, uma regra mesmo que tenha sido votada e aprovada no Congresso Nacional, tá? Passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Mas existem uma posição minoritária de juízes do trabalho, por exemplo, que eles entendem que é possível também que uma profissão que não seja regulamentada por lei, mas que seja regulamentada por uma norma de um conselho, por uma resolução, alguma coisa do tipo, esse profissional ele pode também acumular dois vínculos, né, dois cargos ou dois empregos públicos. Acho que pode ir para o próximo. E aí era o que eu estava dizendo, né? Então, o acúmulo para profissionais de saúde, ele é voltado para dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, tá? Agora, no mês de junho, pode ir para o próximo, Denise, a EBSER, ela trouxe a norma 6, né, da DGP da EBSER, de 2025, que vai trazer uma série de previsões para regulamentar o acúmulo de vínculos na empresa, tá? Essa norma, ela traz uma série de disposições, muitas delas ali com definições, com uma série de coisas, tem uma comissão instaurada por ela, que já existe, né, de certa forma, que vai avaliar, né, a licitude do acúmulo de empregos por um determinado profissional dentro da EBSER, mas para nós vai ser interessante dar uma olhada no que prevê o artigo 19 dessa norma, tá? O artigo 19 dessa norma, ela vai trazer exatamente a previsão que está contida na Constituição. Eu não sei se eu estou indo muito rápido. Essas previsões da Constituição, ela traz a questão do profissional de saúde e traz a questão também, que eu até deixei de falar, que eu passei um pouco reto aqui, da compatibilidade de horários. Tá? A compatibilidade de horários também é um requisito importante. Ele não está previsto na legislação, mas ele foi trazido como um requisito lógico, tá, pelos tribunais. Então, as jurisprudências dos tribunais, eles entendem que você tem que ter também a compatibilidade de horários. Então, quando que o acúmulo de emprego vai ser lícito? Quando que ele vai ser legítimo? No nosso caso, como nós estamos falando de profissionais da área de saúde, se aquele profissional, a profissão que ele exerce, por exemplo, a de enfermeiro, ela é regulamentada em lei específica, tá? E se houver a compatibilidade de horários. Se não existir a compatibilidade de horários, vai se entender que esse acúmulo de cargo, ele vai ser ilícito, tá? E aí, muitos de vocês talvez já tenham passado por uma situação de uma investigação, alguma coisa do tipo, né? Uma averiguação com relação à licitude do acúmulo de cargos, né? Em que a empresa, ela faz esse controle e ela notifica também o empregado para regularizar a situação. Se organizando aquela questão da compatibilidade de horários, aí não tem problema nenhum, tá? Se for garantida a compatibilidade de horários, não tem como falar que aquele acúmulo de cargos ele está sendo ilícito,
tá certo? Agora, a norma 6, no artigo 19, ela vai trazer também, no parágrafo único, uma previsão que, a meu ver, ela é um pouco estranha, que é a questão da atribuição, né, do profissional. A norma ela está exigindo, no momento, o exercício da atribuição em um órgão ou entidade de saúde, ou se a atribuição for correlata àquela que é exercida em órgão ou entidade de saúde. Como assim? Então, você está numa empresa, mas aquela empresa ela não é voltada para serviços de saúde. E a sua profissão, você está exercendo ela ali de uma forma que não seja correlata a uma profissão ou o exercício de uma função em uma empresa voltada para a área de saúde, né? Um médico, mas ele está ali realizando uma tarefa que vamos supor que ela não exista no hospital, por exemplo. Esse requisito, ele não está previsto na Constituição. Tá? Eu entendo, portanto, que esse requisito aqui, ele está exagerando um pouco. Acho muito difícil dele provocar efeitos da forma como ele está redigido, mas se eventualmente alguém for impedido de estar vinculado 2 vezes à empresa em razão de uma interpretação voltada para essa previsão, eu entendo que aqui pode existir, sim, uma restrição ilegítima, até ilegal mesmo, pela empresa, tá? Acho que pode ir para frente, próximo. Certo. Então, o que a gente conclui, né? A vedação duplo vínculo que a EBSER traz, ela é legítima, ela está de acordo com a legislação? Em certo ponto, ela está de acordo com a legislação, desde que o profissional ele não esteja inserido dentro daquela exceção. Qual é a exceção? O profissional ele exerce uma profissão da área da saúde, privativa da área de saúde, um médico, enfermeiro, um técnico de enfermagem, e aquela profissão ela é regulamentada em lei. Existe uma lei que regulamenta aquela profissão, certo? Nesse caso, esse profissional ele pode sim ter 2 vínculos. Ele pode estar com 2 contratos de trabalho dentro da empresa. O que vai ser necessário nesse caso? Apenas que exista a compatibilidade de horários. Isso é muito importante. Sem a compatibilidade de horários, nós temos aqui uma barreira para você conseguir ter esses 2 contratos, tá? Hoje a EBSER trouxe essa inovação, né, essa norma, a 6 da DGP, desse ano de 2025, que trata sobre o assunto. Tem uma exigênciazinha a mais, que eu acredito que está um pouco fora do parâmetro ali do que prevê a Constituição, um pouco mais exagerado, tá? E se o empregado já tem um contrato de emprego, é um profissional da área privativa de saúde, ele também, essa profissão também é regulamentada em lei. Passou em um novo concurso, ele pode assumir esse novo emprego? Ele pode assumir esse novo emprego. Se a EBSER barrar que ele assuma esse novo emprego, nesse caso, vai ser possível, sim, obrigar a empresa, por meio de uma ação, seja um mandato de segurança, seja uma ação ordinária, a aceitar a nomeação daquele empregado. Tá certo? Importante dizer também o seguinte, nesse caso, a ação vai ser para que o empregado ele seja nomeado, ele dê continuidade ao processo de nomeação. A análise da compatibilidade de horários, ela vem a posterior, ela vem mais tarde, depois que ele conseguir assumir e tudo mais, e aí ele for colocado realmente em algum posto, né, em algum setor da EBSER, para iniciar o trabalho. Certo? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente está aqui também para auxiliar vocês, né, nesse assunto, né, aqueles que já têm alguma experiência, gostariam de tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigada, doutor Alex. Estou vendo que muita gente entrou depois também. Estamos à disposição, fizemos uma explanação bem breve,
né, mas essa explanação vai ficar gravada e vai ficar à disposição dos senhores, mas caso queiram alguma dúvida, tenham alguma dúvida que já queiram elucidar agora, fiquem à vontade. Bom, se ninguém tiver dúvida, a gente recebeu algumas dúvidas, né? Acho que foi no Instagram. O pessoal perguntou se só poderia tomar posse com mandado de segurança. No caso, essa pergunta é da Flávia, não sei se a Flávia está aqui. Se a empresa ela resistir. A Flávia está aqui. Se a empresa resistir a nomear o trabalhador, né? Se houver essa resistência, aí será necessário realmente uma ação judicial. Não precisa ser necessariamente mandado de segurança. Pode ser uma ação normal mesmo, ação comum, que a gente chama pelo rito ordinário, tá? Tanto um rito ordinário com pedido de tutela de urgência, quanto mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, eles servem para conseguir a nomeação desse empregado, tá? Acho que alguém mandou no chat alguma coisa aqui. Flávio. Se tratando de observar uma possível posse, ela vai dificultar a compatibilidade de horários. Sim. Na realidade, as experiências que a gente tem, Flávio, é no sentido de que quando a gente consegue a nomeação, né, pelo mandato de segurança ou por uma ação ordinária, a empresa ela acaba organizando de modo a haver essa compatibilidade de horários, tá? Então, nesse ponto, assim, não tem sido muito problema, não. Outra pergunta que o pessoal mandou aqui, mas que não tem a ver, tem um pouco a ver com o tema, é sobre a acumulação do Vale Alimentação, né? Em dois órgãos públicos. Pessoal, veja só. A acumulação de dois vales alimentação em órgãos públicos, seja emprego público, dois empregos, um emprego e um cargo, o que seja, ela não é permitida, tá? Essa vedação, ela realmente ela existe, tá certo? É reconhecida essa vedação pelo TCU, também existe o reconhecimento por decisões judiciais, tá? A gente sabe que acontece, às vezes, do empregado ele não saber que existe essa vedação, ele recebe, né? Recebe num emprego, recebe no outro emprego. E aí uma das empresas verifica, percebe o recebimento do auxílio alimentação em duplicidade e notifica o empregado para regularizar a situação. Ou seja, ele vai ter que abrir mão de uma das duas, de um dos dois auxílios alimentação, ou auxílio semelhante a esse, tá certo? E aí, nesse caso, pode ocorrer o pedido de devolução ao erário, né? Que é pedir a devolução do recebimento daquele valor, tá? Hoje existe uma parametrização do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é necessário comprovar a boa-fé do empregado ou do servidor para que ele não seja obrigado a devolver aquele valor, tá? Então, o pessoal que estiver recebendo, às vezes, em duplicidade, tem que se atentar a esse risco, tá? É possível que a empresa venha notificar o empregado e é possível que a empresa venha solicitar a devolução daquilo que foi pago. A pessoa que já foi ou for notificada para devolver aquilo que foi pago, procura a gente, procura o jurídico do Sindicr, para a gente analisar, tem que ser analisado no caso a caso, para verificar a possibilidade de tentar barrar essa devolução, tá certo? Mas, via de regra, o acúmulo do auxílio alimentação, ele realmente é vedado, e continuar recebendo, infelizmente, a gente não consegue nem por via judicial, tá bom? Se alguém tiver mais dúvidas, alguma pergunta, pode mandar no chat, pode ficar à vontade, pode abrir aí o microfone.
Josemar, como é que estão os questionamentos em BH? Tem alguma coisa, alguma pontuação que você queira fazer? A pergunta do Flávio, Alex. Continuação. Não, se for público e privado, eu entendo que não existe vedação, não, tá? Porque, na verdade, o que se entende, a interpretação, ela é mais ou menos na seguinte linha, né? Você tem um mesmo empregador, você tem dois vínculos, mas você tem o mesmo empregador. Como ele já paga um auxílio alimentação, e vamos pensar assim, né? Se não é dois, por extensão, então você não teria direito a receber duas vezes. Mas quando você está agora com dois empregadores, no caso um público, ou às vezes um vínculo por vínculo estatutário mesmo, o outro privado também não tem nada a ver, tá? A vedação mesmo, ela tem a ver com a fazenda pública, com quem te paga, né? Como é a mesma fazenda, eles entenderam, o TCU, o STJ, o STF, que existe mesmo essa vedação. Dois vínculos. Do Maurício. Ainda que seja vedada a acumulação da alimentação em dois vínculos, mas considerando as empresas e a prefeitura, optando por aumentar o benefício em detrimento do aumento do salário, por conta de impactos financeiros em aposentadoria, por exemplo, da justiça, uma vez que o empregado não teria aumento real no salário. É porque, na verdade, quando a gente pensa em salário, Maurício, eu não sei se eu entendi 100% sua pergunta, mas eu vou fazer uma diferenciação aqui que talvez te esclareça. O salário e o auxílio alimentação, eles têm natureza distinta de remuneração, certo? O auxílio alimentação, esses auxílios, né, que são diferentes, inclusive, dos adicionais, por exemplo, adicional de salubridade, eles têm uma natureza diferente do salário mesmo. Tanto que quando você aposenta, você não leva, né, para a sua remuneração valores desses tipos de auxílio. Auxílio alimentação, etc. Eles, inclusive, só são pagos enquanto você está exercendo a sua função. Se você for afastado, por exemplo, auxílio doença e tudo mais, você vai receber o benefício do INSS, alguma coisa do tipo, mas isso calculado sobre o salário, ele não traz para esse cálculo o auxílio alimentação, o auxílio transporte, certo? Então, eles têm natureza diferente, são naturezas diferenciadas, certo? De modo que essa compreensão dessa vedação, ela realmente é assunto fechado, tá? Ela não abre espaço para essa discussão, para uma interpretação lógica. Às vezes a gente faz, né, uma interpretação lógica sobre o assunto e tenta encontrar ali um caminho interpretativo para possibilitar uma versão, uma visão diferente daquilo que tem sido entendido. Aqui é bem objetivo mesmo. Existe a vedação ao recebimento do auxílio alimentação em dois empregos públicos, mesmo que eles sejam diferentes. Mesmo que haja, por exemplo, um vínculo no EBSER e outro numa prefeitura. Um vínculo no EBSER, outro com a UFO, por exemplo. Um vínculo de servidor estatutário com a prefeitura de Uberlândia e outro com a Universidade Federal de Uberlândia. Né? Esse caso que eu citei por último é um caso prático que eu já tenho alguma experiência, né? Já ocorreu com clientes meus, que trabalham na prefeitura e que trabalham na Universidade de Uberlândia. E recebia o auxílio alimentação nos dois vínculos. Há realmente essa vedação, tá? É jurisprudência, assim, pacificada mesmo dos tribunais superiores, no sentido de que não tem essa possibilidade. Para ingressar com a ação, tem uma pergunta aqui, né? Basta entrar em contato com a gente, né? A gente vai analisar o caso, vai apresentar se existe a possibilidade de ter o duplo vínculo, imagino que seja pergunta sobre duplo vínculo, né? Vai depender da profissão, vai depender se existe essa regulamentação e vai depender também, como eu disse, tem entendimento de que um regulamento de conselho pode garantir o duplo vínculo. Então, isso vai depender, às vezes, da pessoa, se ela quer
às vezes ela é de uma profissão que não tem regulamentação em lei, mas tem um regulamento do conselho, e ela quer arriscar, né, ingressar com a ação, para ver se às vezes cai em algum juízo, e esse juízo ele é daqueles que tem essa compreensão de que existe essa possibilidade. É uma possibilidade minoritária, mas tem quem faça aposta, né? Quem gosta de arriscar a chance, né, de conseguir esse provimento judicial. O tempo de ter uma resposta para o duplo vínculo na verdade, como se trata, na maioria dos casos, de uma situação de urgência, por exemplo, eu passei no concurso e vou tomar posse daqui a um mês, já tem mais ou menos o período que eu vou ter que entregar aquela documentação. Geralmente, é um pedido de tutela de urgência, a gente vai fazer um pedido de urgência. Nesse caso, a demora, nunca dá para eu dizer exatamente quanto tempo vai demorar, né, pessoal? Porque cada ação cair com o juiz, cada juiz vai ter ali a sua fila de processo, a sua atenção maior voltada para esse ou para aquele processo, né? Então depende muito do judiciário. Mas assim, em sendo uma situação de urgência, a expectativa é que seja rápido, tá? É que não demore assim muito tempo. E que ocorra, aí já depende mesmo da pessoa, quanto tempo que ela conseguiu se antecipar à data da nomeação e de entrega da documentação, mas se espera que seja antes da data da nomeação daquela pessoa. Uma ação que eu entrei no ano passado, acho que demorou mais ou menos 3 ou 4 dias, tá? Mas existem casos e casos. Posso cair com o juiz e por algum motivo ele não viu a ação, ou ele está se debruçando sobre algum outro caso complicado, ou ele não viu urgência, né? E ele pode demorar 1, 2 semanas. E existem casos absurdos que o juiz realmente demora ali tempo que ele não deveria demorar, ou que não se esperaria que ele demorasse para um caso de urgência. Prazo, acúmulo de cargo limitado, cargo privativo da saúde. O engenheiro clínico, no caso, eu entendo que não, Wesley, porque realmente a Constituição ela traz esse termo, né? Esse jargão, cargo privativo da área da saúde, né? Engenheiro clínico, eu imagino que seja aí uma especialidade, né, de algum curso de engenharia. Se você quiser me esclarecer um pouquinho melhor, talvez eu possa emitir uma opinião mais acurada. Mas, a princípio, eu entendo que não seria o caso de possibilidade de acúmulo de cargo. Mais dúvidas, pessoal, a gente está à disposição, tá? Se caso alguma resposta que eu tenha dado para alguma pergunta não tiver sido suficiente, pode pedir. Equipamentos médicos assistenciais, entendi. Eu entendo que nesse caso não seria possível acumulação, não, Wesley. O seu caso seria, esse caso, né, de engenheiro clínico, como é um cargo técnico, seria possível acúmulo de cargos com um cargo de professor, que não é o nosso caso, né? Imagino que não existe muito espaço para professor. Sim, estou lendo aqui a mensagem do Josemar. Observe todo ano solicitar declaração de outro vínculo, juntamente com a escala de serviço se for de frequência dos últimos 3 meses, mas isso é considerado ilegal. Pois tendo compatibilidade de horários, não é necessário escala e for de frequência. Então, Josemar, a EBSER consegue solicitar isso até da empresa diretamente, se for uma empresa pública, certo? Se houver a compatibilidade de horários no papel, não há necessidade de fazer esse pedido, tá? Mas por si só, eu não vejo assim ilegalidade no pedido de demonstração. É só realmente algo assim desnecessário, né? Se você tem uma compatibilidade muito evidente,
realmente não teria assim, uma necessidade de fazer esse requerimento por um empregado todo ano, com a folha de ponto, né, com a folha de frequência dos últimos 3 meses para aferir. Mas eles pedem muito para ver se não teve alguma mudança, né, de horário ali para verificar. Que eles também podem fazer, se for empresa pública, diretamente para a empresa. Os casos que a gente vê que ocorre, às vezes, um pouco de problema é quando, por exemplo, o empregado ele sai 19 horas no emprego e entra 19 horas no outro emprego. Fica meio difícil por causa do tempo de deslocamento, né? Esse tempo de deslocamento ele é levado em consideração. Mas também a gente tem conseguido, administrativamente, nos casos em que ocorre algum problema com o empregado, um prazo para que ele regularize a situação, e aí ele pode negociar tanto com uma empresa quanto com a outra. A EBSER costuma ser um pouco mais inflexível, né, na maioria dos casos, mas a gente tem tido boas experiências, pelo menos com outras empresas públicas. Só fazer um adendo, Alex, com relação a isso, que a gente já conseguiu reverter, né, algumas situações em processo administrativo disciplinar, em que o empregado estava sendo acusado pela empresa de estar de forma irregular, de estar chegando atrasado no trabalho, mas tinham várias situações em torno, como problemas de relógio de ponta, em andar diverso do que o empregado trabalhava e tudo, e a gente conseguiu buscar através de testemunhas que ele chegava no horário, que ele tinha através de testemunhas da própria empresa, de antigos funcionários que ocupavam cargo de chefia desse funcionário na própria empresa, conseguimos comprovar que os horários estavam ok, que estava tudo ok. Então, quando os senhores, espero que não tenham, mas caso venham a ter algum processo administrativo disciplinar questionando essa situação, nos procure para que a gente possa auxiliar na defesa o quanto antes, a gente pode entrar no processo, tendo acesso ao processo, participando mesmo do processo, tá? Como advogados. Então, nos procurem para que a gente possa fazer esse intermédio o quanto antes, para que consiga um sucesso e consiga comprovar todas as situações pertinentes. Sobre essa pergunta do Josemar, né, do tempo de deslocamento, se ele é de 30 minutos ou 1 hora, na verdade, esse tempo de deslocamento ele vai ser analisado no caso concreto, né? Por exemplo, você tem ali um local que você demora 10 minutos para chegar, esse é o tempo de deslocamento, né? Aí existe uma compatibilidade. As empresas às vezes podem trazer ali, como a EBSER faz, né, com bastante frequência, e outras empresas fazem alguma coisa do tipo, regras internas, exagerando um pouco, né, a burocracia ou a regulamentação sobre um determinado assunto, extrapolando às vezes até aquilo que a lei traz, certo? Interpretando da forma dela, muitas vezes, inclusive, aquilo que a lei traz. O exemplo mais clássico é a insalubridade, né? Que muitas vezes você trabalha num setor insalubre, você teria direito à insalubridade em grau máximo, mas a empresa não paga. Então, se a empresa ela traz ali dentro, às vezes, uma questão de que não, o tempo de deslocamento mínimo é de 30 minutos, é de 1 hora, ou alguma coisa do tipo, ou o tempo de deslocamento médio de 30 minutos, 1 hora, veja, se o seu emprego, seu segundo vínculo, é possível você chegar lá em 15 minutos, em 10 minutos, a empresa ela não pode impedir você de ter, né, aquele duplo vínculo. Se ela vier a barrar, aí isso é uma questão a ser levada para a justiça, para que a justiça avalie se ali existe ou se ali não existe a compatibilidade de horários, tá? A questão do tempo, então, a lei ela não traz, certo? É algo a ser avaliado no caso concreto, no caso a caso mesmo. Lógico que assim, a gente sabe que na maioria dos casos, principalmente, por exemplo, Belo Horizonte, uma cidade grande, né? O deslocamento ali de um local para o outro é bastante, um pouco mais demorado, né? Uma cidade como São Paulo, por aí vai. Aqui em Uberlândia, 15 minutos, por exemplo, é tempo suficiente para você andar uma boa distância dentro da cidade, né? Se sair, por exemplo, do hospital da UFO, lá no bairro Moarama,
e chegar em um hospital que fica ali mais ou menos no centro, alguma coisa do tipo. Se você pegar um caminho mais rápido, não tiver no horário de pico. Mas dá para chegar em 15 minutos, em 20 minutos, certo? Então, esse tempo mínimo ele não vai realmente ser trazido pela lei, nem pela jurisprudência. Eles vão avaliar no caso a caso. Sobre a pergunta da Tatiane, sobre o acúmulo de cargos das profissões não regulamentadas. Então, Tatiana, existem duas situações dentro dessa sua pergunta, né? A profissão não regulamentada, que ela não tem sequer um regulamento feito pelo próprio conselho de classe. Nesse caso, que não existe nenhuma lei, nenhum regulamento, nenhuma resolução, nenhuma portaria, nada do tipo, o acúmulo de cargos aí vai ser impossível. Né? Não vai dar para você acumular 2 empregos, né, junto com a EBSER. Mas, se a gente está falando de uma profissão que ela tem pelo menos um regulamento, uma portaria, uma resolução, isso vai depender muito da sorte. Né? A maioria dos juízes, dos tribunais, vai entender que é preciso que exista uma lei mesmo, em sentido estrito, ou seja, votada pelo Congresso Nacional para que aquela profissão ela possa acumular emprego ou função pública. E existe uma minoria, mas ainda existe, tá? Existem esses casos em que vai haver uma compreensão de que existe a possibilidade de você acumular emprego público, mesmo que você não tenha uma lei, mas você tenha uma resolução do Conselho, né? Muito em razão disso é que veio esse acordo, né, da EBSER agora poucos meses atrás, agora no meio do ano, para conseguir colocar, digamos assim, um equilíbrio, né, mas manter uma certa tranquilidade, uma certa segurança jurídica em cima de alguns empregados, que eles têm 2 empregos, um emprego ele não está regulamentado em lei específica, aliás, o emprego não, perdão, deixa eu me corrigir aqui. A profissão, ela não está regulamentada em lei específica, em lei em sentido estrito, mas existe uma resolução. E aí, às vezes, esse empregado ele já está com aqueles 2 empregos, ou às vezes esse empregado ele já conseguiu ser nomeado por uma decisão judicial, né? E aí tem uma quedinha de braço ali entre a empresa e o empregado, porque como aquela profissão não está regulamentada por uma lei em sentido estrito, a empresa não quer manter aqueles 2 contatos de emprego, né? E aí foi trazido esse acordo agora para aqueles empregados que já estão, acho que até 21 de junho, né, Denise? Se não me engano, a data, 21 de junho, aqueles empregados que já estavam com 2 vínculos com a EBSER, mesmo que a profissão não fosse regulamentada por lei, mas tivesse uma resolução, alguma coisa do tipo, eles vão manter, né, esse vínculo até segunda ordem, e não vão questionar, desde que haja, claro, a compatibilidade de horários. A compatibilidade de horários é sempre um requisito, né, inerente à existência de 2 contratos de emprego. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Ô Alex, eu não entendi esse final que você falou. Eu fiquei assim, porque isso foi uma discussão que houve no grupo da CNTS e foi até uma vitória nossa. Certo. Você pode repetir, por gentileza? Acabou que eu perdi o raciocínio. Esse final aqui, você fala, Fábio, foi com relação... Que parte que você perdeu, mais ou menos? Só para eu me situar aqui. No caso, em relação às profissões não regulamentadas. Ah, tá. Vou pincelar de novo, né? Na verdade, é o seguinte, às vezes, na empresa, na EBSER, tem muitos profissionais que, seja por desatenção, vamos dizer, né? Ou seja, na maioria dos casos, provavelmente por uma ação judicial, ele está com 2 contratos de emprego com a EBSER. Mas aquela profissão, ela não está regulamentada em lei. O que eu estou chamando de lei? Né? Porque a gente às vezes confunde muito, né? Uma lei é aquela norma que ela foi aprovada pelo Congresso Nacional.
passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, foi aprovada, certo? Decreto, medida provisória, enquanto é medida provisória, resolução, portaria, essas normas aqui da EBSER, nada disso é lei, tá? Isso aí não foi votado no Legislativo. Então, muitas profissões possuem uma lei mesmo, votada no Congresso, que regulamenta aquela profissão. Não tem segredo nesse caso. Se é profissão privativa da saúde, se tem lei, pode acumular, certo? Desde que exista compatibilidade de horários. Eu tinha feito, na verdade, só um comentário rápido, porque eu estava explicando para a Tatiane, sobre a questão da profissão não regulamentada. O que é não regulamentada? Não regulamentada, a gente pode entender aquela profissão que não tem uma lei tratando sobre ela, certo? Muitos profissionais hoje possuem duplo vínculo com a empresa, mesmo nesses casos em que não tem lei, mas tem uma resolução do Corém, do Corém não vai ter porque são todas regulamentadas, né, técnica de enfermagem. Tem uma resolução do Conselho de Classe tratando sobre aquela profissão, né? Acho que tem um pessoal da radiologia que tem casos parecidos, acho que da farmácia também. Tem tratando sobre aquela profissão, dentro daquela resolução. Alguns tribunais, alguns juízes vão entender que esse caso também é caso de regulamentação, certo? Então, para esse pessoal, que é uma minoria no judiciário hoje, existe a possibilidade de acúmulo de cargo. O que eu tinha pincelado era sobre o acordo, né, que a EBSER fez agora para manter o pessoal que tem duplo vínculo, inclusive esses casos sem regulamentação, né, sem questionar, eles não vão questionar, né, esse duplo vínculo desses profissionais, eles vão manter lá normalmente, não vão pedir pela regularização, não vai ter nada desse tipo. Só que esse acordo, ele vai abranger quais profissionais? Aqueles profissionais em que até a entrada em vigência dele, já tinham o vínculo com a EBSER, tá? Acho que elas... Mas foi só assim, de passagem mesmo, esse comentário. Você entendeu, Fábio? Como é? Entendi, mas perfeitamente, era a título de reforço, para deixar bem claro, porque acaba que algumas pessoas, provavelmente, que não acompanham tão de perto, poderia ter esse tipo de dúvida, né? Que agora em diante, a EBSER não tem a obrigação de manter. O acordo, ele prevalece e permanece com as pessoas que até o momento do acordo foram contempladas, correto? Isso mesmo. Isso mesmo, Flávio, os tecnólogos em radiologia. Né? Os testes de radiologia, eles são regulamentados, aí tem o conselho de classe, né? E aí tem a criação da produção de tecnólogos em radiologia que não são ainda regulamentados, né? Então, é um exemplo, obrigado, Flávio, é um exemplo bom para a gente usar, né? Às vezes o nosso filiado, ele é técnico em radiologia e é um tecnólogo em radiologia também. E ele está lá com 2 vínculos. Um vínculo, ele é de uma profissão regulamentada, tem uma lei. O outro não tem lei, mas tem, às vezes, uma resolução ali no conselho de classe. Esse cara, ele vai ser obrigado a escolher entre um dos 2 vínculos? A EBSER pode querer que ele seja obrigado a escolher entre um dos 2 vínculos, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele pode judicializar a questão, por exemplo, sabendo que, se ele judicializar a questão, a maioria do judiciário entende que a EBSER está certa. Mas existe uma chance ali, às vezes, de cair com alguém que entende que não, né? Que, na verdade, ele poderia manter esses 2 vínculos aí. A gente já teve, não fui eu que movimentei a ação, mas eu tenho aqui comigo no arquivo uma sentença que o juiz entendeu que ele teria direito, sim, de manter os dois vínculos, o técnico em radiologia e o tecnólogo em radiologia, certo? Mas tem também outras sentenças em que o juiz entendeu que não, que ele teria que escolher entre um dos 2 vínculos, certo? Esse é um caso clássico. Com relação ao acordo, o nosso empregado, que ele já tinha esses 2 vínculos até março agora, de 2025, por exemplo, ele vai poder manter os dois vínculos se o TCU não questionar.
Mas o empregado que ele está a partir de agora em agosto, por exemplo, em setembro, ele já não vai poder manter os dois vínculos. Ele vai ter que escolher entre um dos dois. Essa aqui é a situação, pelo menos por enquanto. Já espero que tenha esclarecido. Mas às vezes a gente sabe quando a gente explica, às vezes levanta mais dúvidas, né? Mas a gente está à disposição aí para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, acho que podemos encerrar, então. A Jussiara perguntou, né, sobre a gravação. Sim, vai ficar gravado, né? A gente está gravando, vai estar disponível para vocês. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, tem o nosso link de agendamento. A doutora Alex está à disposição também em Uberlândia, ele está fazendo alguns atendimentos presenciais. Então, o que vocês necessitarem, tá? Estamos à disposição. Bom, é isso, pessoal. Nós vamos fazer, né, futuramente mais outras lives, mas vamos trazer mais alguns assuntos também para informando vocês, né, tirando dúvidas e deixar o filiado bem informado a respeito dos direitos, né, do que é possível, do que não é possível, do que a gente pode exigir, do que a gente não pode exigir judicialmente, tá? Claro que boa parte das coisas também passa um pouco pela luta sindical, né? Aí é a mobilização, aí a greve, aí é exigir também da EBSER a criação de mecanismos para poder aumentar, né, a nossa gama de direitos e, assim, o empregado bem tratado, né, satisfeito que os direitos são respeitados, é o empregado mais, na minha visão sempre foi essa, é o empregado que vai ter uma produtividade muito maior do que aquele que é colocado contra a parede, né, que é achincalhado. Mas agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, espero que a gente